Olá, que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus. Vamos ler Salmo nesse dia, que diz, aqui em 1 Salmos, diz o seguinte: como é feliz aquele que não se assenta e nem segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores, dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E ele é como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palhas que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade do justo. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios, ele os leva à destruição. Em Salmos, Deus deixa claro nesse capítulo 1 que muitas pessoas, elas maquinam o mal. São pessoas más, que falam como pessoas boas, às vezes até agem como pessoas boas em algum momento. Mas na primeira oportunidade que elas têm, elas ruminam o que é ruim. E elas maquinam mal contra as pessoas. Tem pessoas que chegam perto da outra, sabe, como um santinho. Mas quando sai dali, são os próprios espírito maligno que maquinam mal, que falam mal, que mentem, que fazem calúnia. São pessoas falsas. Meu Deus, como tem pessoas falsas. Misericórdia. Misericórdia. Ele fala que essas pessoas, elas não vão prosperar. E diz também que elas serão destruídas. Por isso que a gente entende por que as pessoas não permanecem na casa do Senhor. Por isso que a gente entende porque tem tantas pessoas dentro da casa de Deus vivendo uma vida desgraçada, maldita. É problema na sua família, é problema na sua vida financeira, é problema na sua saúde. Elas vivem uma vida do cão. Por quê? Porque elas maquinam o mal. Elas dão ouvido aos escarnecedores, sentam na roda deles. Tem gente que gosta de estar no meio de pessoas que fazem fofoca, pessoas que falam mal, pessoas que gostam de se viciar, que gostam, né, de se prostituir. Tem gente que gosta de estar no meio dessas pessoas. E o que elas vão colher? Elas vão colher maldição. Elas vão colher maldição. Olha o que Deus diz aqui no versículo 6 do capítulo 1 de Salmo. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Mais cedo ou mais tarde, essas pessoas vão pagar um preço. Não porque Deus vai fazer elas pagarem preço, nada disso. É porque a própria palavra vai ser cumprida na vida delas. A gente vive com pessoas tão ruins. Eu convivo com pessoas tão ruins, tão falsas. Misericórdia. E eu vejo que a pessoa é falsa, rapaz. Mas a gente tenta ser boa com as pessoas, tenta ajudar as pessoas, mas elas, sempre com um punhal escondido, tentam nos esfaquear. É interessante isso. Olha só, o Senhor Jesus fala que essas pessoas, elas acabam mal. O fim delas vai ser triste. Já viu que tem pessoas que elas chegam numa idade, fica sozinha, ninguém quer saber dela? Ou senão todas as pessoas que aproximam dela
quer prejudicar ela, quer tirar dela, porque essa pessoa plantou o que é ruim. Ela plantou. Porque a Bíblia diz, a Bíblia fala, está aqui, ó. A Bíblia fala. A Bíblia diz que aqueles que fazem o bem, aqueles que agradam ao Senhor, essas pessoas, elas colhem o que é bom. Olha só, no versículo 2 diz assim, ao contrário, quando ele fala aqui no versículo 1, que feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios e nem imita as condutas dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores, ele diz, ao contrário, sua satisfação é meditar na lei de dia e de noite. Ele diz, essas pessoas que querem mudar suas vidas, que querem fazer a minha vontade, elas fazem isso. Mas os ímpios são como palhas, que quando vem o vento, leva. Essas pessoas não permanecem na igreja, elas não permanecem na casa do Senhor, elas não fazem o que é correto. Essas pessoas, elas são péssimos dizimistas, são péssimos ofertantes, são pessoas que não se importam com a obra de Deus, são pessoas que ficam dentro da igreja falando mal dos outros, fala mal do anjo da igreja, fala mal do irmão, fala mal do outro, fala mal de todo mundo. Tem pessoas que falam mal de todo mundo e ela acha que ela está certa, não está. Isso é o demônio, isso é um diabo que vai levar essa pessoa para o inferno. Porque a pessoa que é de Deus, ela faz a vontade de Deus, foge da aparência do mal. Olha o que Deus fala aqui, ó. Ele diz assim, ó, no versículo 4, não é o caso dos ímpios. São como palhas que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento e nem os pecadores na comunidade dos justos. Quer dizer, não vão ficar na igreja, não vão ficar. A pessoa que ela é má, ela não fica na igreja, ela não permanece e ela rumina o mal, ela vomita o mal, ela não consegue ser uma pessoa boa. Não adianta. Ela até tenta ser. E engana alguns, tá? Engana, porque o diabo é enganador. Ela até engana. Porque ela, quando vai falar mal dos outros, as outras pessoas que também têm o mal dentro dela, acaba acreditando. Acaba acreditando. Eu sou vítima disso, né? Eu sou vítima de pessoas que ficam falando mal de mim e as outras acreditam. E nem me conhece, às vezes nem me conhece. Nem me conhece. Não andam comigo. Porque quem anda comigo vai ver que eu trabalho, eu vivo na igreja, eu vivo fazendo visita, eu evangelizo, eu cuido das pessoas, eu atendo as pessoas. Quem anda comigo vai ver o que eu faço. Mas quem não anda vai dar ouvido ao diabo. E tem um monte de pessoas dando ouvido a Satanás. Sabe, a pessoa que é má, ela sempre vai arrumar contenda, ela sempre vai arrumar problema, ela sempre vai arrumar alguma coisa. Ela é uma pessoa que ela é inquieta. Se ela não falar mal de ninguém, ela não está satisfeita. Ela não está satisfeita. E é aquela que diz assim, ó, não, Deus sabe, olha, eu quero o bem dessa pessoa, que é nada. Eu tenho pessoas que ficam do meu lado, que elas são más, mas faz aparência de santinho, faz aparência de pessoa boa e não é. Não é, e não me engana, porque eu sou homem de Deus. Deus me fala, é porque eu não posso ficar tratando mal as pessoas. Deus não permite que eu fique fazendo isso. Mas eu sei, as pessoas são más. Aí elas se aproximam da gente só para fazer o mal. Só para fazer o mal. Está aqui, ó. Só que a Bíblia diz que essas pessoas, elas não vão ficar muito tempo dentro da casa do Senhor. Elas não vão permanecer. Por que elas não permanecem? Porque o próprio Satanás vai fazer com que ela venha errar para envergonhar ela. Porque o mesmo demônio que faz ela mentir, faz ela fazer fofoca, faz ela não dar ouvido a Deus, não fazer a vontade do Espírito Santo, esse mesmo demônio vai fazer com que ela seja envergonhada. Entende? Sim ou não? Então olha só o que Deus diz aqui. Ó. Você quer ver se você está certo? Se você quer ver se está fazendo a vontade de Deus? Olha só, escuta bem isso. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Se você não fica junto dessas pessoas e sai do meio delas, então você está fazendo a vontade de Deus. E ele diz, não imita a conduta dos pecadores. Não deixa a sua boca ser usada, né, da mesma forma que a boca dessas pessoas, para falar mal dos outros, para levantar falso testemunho, né, para levantar mentira. Né, ela não deixa isso acontecer. Tá bom? E ele continua dizendo, e nem se assenta na roda dos zombadores, aqueles que ficam zombando os outros, ficam escarnecendo os outros,
Ah lá, tá vendo? Se diz cristã, ah lá, tá vendo? Já errou, ah lá, tá vendo? Já fez isso. Isso aí, ó. Essas pessoas, o fim delas é o inferno. Olha o que diz mais aqui. Não é o caso dos ímpios. Não, aí ele diz no versículo 3, que essas pessoas que fazem a vontade do Senhor, né, ao contrário, a sua satisfação é meditar na lei, né, de dia e de noite, quer dizer, na palavra de Deus, é como a árvore plantada à beira das águas. Dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo o que ela faz prospera. Então, a palavra de Deus, para quem busca fazer o que é certo, é receber de Deus o melhor, é ser uma pessoa abençoada. E ele diz, não é o caso do ímpio. São como palhas que o vento leva. Então, meu amigo, minha amiga, você quer ver se você está fazendo o que é certo? Olha as suas condutas. E cuidado com essas pessoas que são roubadores de alma, são roubadores de salvação, são roubadores de bênção, que se aproximam do seu lado só para falar mal dos outros. Foge delas, para que você não se contamine. Para que você não venha se contaminar. Foge dessas pessoas, porque Deus se agrada daquele que faz o que é certo. E você sabe o que é certo. Você sabe. E o que é certo, bispo? É fugir da aparência do mal. Não fique perto dessas pessoas. Elas te trazem mal, ela te traz a doença, ela te traz o pecado, ela te traz a tristeza, ela faz com que você seja contaminado. Um grande exemplo, né? Eva, ela sabia que não poderia tocar, né, naquela árvore que Deus tinha falado que estava no meio do jardim. Ela tinha milhões de árvores para tocar, mas ela quis tocar na árvore que Deus disse para ela não tocar. Mas por quê? Porque ela deu ouvido à voz de Satanás. Não dê ouvido à voz do diabo. Não dê ouvido à voz do diabo. Satanás vai enviar seus mensageiros para falar mal, para criticar, para levar você a pecar contra Deus. E depois ele vai te deixar sozinho para você pagar um preço muito alto. Hoje tem um monte de pessoas dentro da igreja pagando preço porque dá ouvido ao diabo, ouvido à fofoca, ouvido à mentira. Infelizmente, do meu lado, se aproxima muitas pessoas que são falsas. Infelizmente, Deus fala isso. Infelizmente, eu tenho que cuidar dessas pessoas. Infelizmente, eu falo de todo o meu coração, essas pessoas vão pagar um preço muito alto. Infelizmente, não deu cuidar delas. Infelizmente, delas não entenderem que elas estão fazendo a coisa errada. Tem gente que tem coração duro. Tem gente que tem coração duro. Não vai mudar. Não vai mudar. Eu cuido de pessoas. E tem pessoas que eu já cuido há algum tempo. Mas elas são más. Elas saem de perto de mim para falar mal de mim. Só que Deus está vendo que eu sou sincero com elas. O meu coração está aqui, ó, é sincero. Mas elas saem para falar mal. Paga-se preço. Paga-se preço. E não sou eu que amaldiçoo, não. E nem a Deus, não. Ela própria se amaldiçoa. Porque o Senhor Jesus, quando Caim foi para o altar e fez o que era errado, Deus foi até ele e falou: Caim, se você fizer o que é certo, não será aceito? Se você fizer o que é certo, não vai ser aceito, Caim? Mas se você proceder mal, vai vir sobre você a maldição. Mas cabe você dominá-lo. Então é o homem que diz: eu não quero pecar. É o homem que diz: eu não quero fazer o que é errado. É o homem que faz. É o homem que decide. A escolha é nossa. Então veja o que você está fazendo, porque o Senhor Jesus está voltando. Veja o que você está fazendo. Veja se é certo. E olha para o seu lado e vê esses escarnecedores que só falam mal da igreja, só falam mal da liderança, só falam mal de pessoas que você sabe que está buscando fazer o que é certo. Mas ela quer falar mal dele. Foge dessas pessoas, onde que seja tarde. Eva não fugiu daquilo que era mal. Ela deu ouvido ao que era mal e saiu do paraíso. Tem muita gente que sai do paraíso porque dá ouvido aos filhos de Satanás. E não tem esse negócio de: é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu parente, é isso, é aquilo. Está fazendo o que é errado? Sai fora, porque senão vai te contaminar. A Bíblia fala sobre isso. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Que aqueles que o aceitam de todo o coração, levantaria contenda no meio da família. Por quê? Porque aqueles que não aceitam é condenar ele. Eu lembro de mim, quando eu aceitei o Senhor Jesus, né, as pessoas fugiram de mim, a minha família me abandonou. Mas por quê? Porque eu aceitei o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus tirou aquelas pessoas que estavam maquinando mal de perto de mim. Então cuidado, porque o diabo,
ele vem como um anjo de luz, mas é o demônio, é Satanás, é o maldito que veio para matar, roubar e destruir. Cansado de ver pessoas sendo falsas com as outras. Meu Deus do céu, eu vejo as pessoas, eu fico olhando, falei, meu Senhor. Aí Deus, isso aí não tem jeito. Deus fala para mim, isso aí não tem jeito. Eu não falo para as pessoas não, porque cada um vai tomar conta da sua vida. Cada um vai pagar o preço que ele está plantando. Vai colher o que está plantando. Mas Deus fala comigo. Quando se aproxima, Deus fala, está te enganando. Está te enganando. Daqui a pouco vai sair daqui e vai falar mal. É terrível isso. Ontem eu tive uma situação terrível. Uma pessoa chegou perto de mim, todo mansinho. Oh, pastor, eu estou precisando de ajuda. Poxa, pastor. Papapá. Aí eu falei assim, ué, mas não, isso aí tá errado. Como é que é, pastor? Tá errado? A pessoa mudou a sua face na hora, mas foi na hora, assim, ó. Ela estava ali toda... Quando eu falei assim, não, mas tá errado. Não, errado não. Não, peraí, mas o senhor não falou isso? Ainda jogou contra mim palavras que eu não disse. Entende? Ainda jogou contra mim palavras que eu não disse. Aí Deus falou, fica quieto. Aí eu olhei para a pessoa e disse, você tem certeza disso? Então tá bom. Falei mais nada. Falei mais nada. Às vezes, meus irmãos, não vale a pena brigar. O Senhor Jesus sabia que Judas iria trair e que era o traidor, mas ele não falou para ninguém. E o que aconteceu com Judas? O que aconteceu com Judas? O próprio Judas tirou a sua vida. Essas pessoas que mentem, que aceitam contenda, que dão ouvido ao diabo, elas mesmas, no final, vão se matar. Infelizmente. Mas Deus, até o fim vai tentar livrar elas. Até o fim, Deus vai tentar livrar elas. É o que Deus está fazendo aqui hoje através da palavra dele. Está tentando nos livrar desse mal. E quem der ouvido ao Senhor vai sair desse mal. Vai livrar sua alma do inferno. Quem der ouvido. Quem ouvir a voz do Senhor atentamente, guardar e praticar, virão sobre ti as bênçãos. Mas quem não, virão sobre ti as maldições. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com as pessoas que estão ao seu lado, que aparenta ser boazinha, que tem a face de boazinha, que fica lá, como um pobre coitadinho. Por isso o Senhor Jesus disse para a gente não ter pena de ninguém. Não ter pena de ninguém, tem que ter misericórdia. Pena não, porque a gente não sabe o que aquela pessoa já fez, ou o porquê que ela está pagando o preço, e muitas vezes a gente quer ajudar, acaba pagando o preço. Aí você vê a dificuldade de um líder da igreja, de um pastor, de um bispo. A gente sempre quer ajudar as pessoas, a gente paga preço por coisa que nem pertence a gente. Nem pertence, mas a gente quer ajudar. Aí paga preço. Porque a pessoa se aproxima como o pobre coitado, como o cachorrinho ferido, indefeso. Quando você bota a mão na ferida, ele levanta com a espada para te ferir. Ontem foi assim, caramba, a pessoa falando, pastor, poxa, pastor, ai, pastor. Aí eu, não, irmão, mas poxa, há de convir que foi isso. Não, não foi isso que eu falei, não. Não, peraí, o senhor não falou que era isso? A pessoa, ela se transformou. Nem parecia mais que estava doente. Nem parecia que ela era um leão. Não, pô, que há? Ainda falou assim. Eu falei, Jesus, cadê aquela pobre coitadinha que estava ali? Aí Deus fala, isso aí é só a capa de cordeiro. É lobo, é pessoa má, que faz contenda com todo mundo. Não vai mudar não. Aí a gente se entristece. Por quê? Porque eu sei que se a pessoa não mudar, o caminho dela é o inferno. E a gente às vezes não pode fazer nada, porque não adianta.
Eu não posso ajudar ninguém a mudar a vida delas. Eu posso ajudar ela a tentar mudar a vida dela, porque é ela que vai decidir mudar. Só que muitas vezes nós, talvez você também seja assim, quer ajudar as pessoas, quer tentar fazer com que ela mude. A gente quebra a nossa cara, fica colhendo fruto dos outros, fica carregando o fardo dos outros, pagando preço. Só um fez isso, foi o Senhor Jesus. Só Ele teve essa condição. Homem nenhum tem. Homem nenhum tem. Ninguém tem essa condição. Só o Senhor Jesus. Por isso, o Senhor Jesus disse, vinde a mim, vós cansados e oprimidos. Cada um vai tomar a sua decisão de ir até o Senhor Jesus. E é isso que eu faço aqui, meu amigo, minha amiga. Eu prego a palavra para que você se entregue ao Senhor Jesus, para que você fuja da aparência do mal. Mas a decisão é total e exclusiva da pessoa de mudar. Sua, só sua. Ninguém pode mudar a sua vida, ninguém pode tirar você da roda dos escarnecedores, a não ser que você queira. Então, vigie a sua vida em nome do Senhor Jesus. É um alerta do Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Venha estar numa das nossas reuniões na Igreja Nação de Deus. Nós ensinamos as pessoas a ter uma fé inteligente. E essa fé é que faz a nossa vida mudar. Hoje é o dia do seu milagre. Que Deus abençoe.